Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ, estamos em 2023 e fazem 30 anos que o selo Vertigo começou a ser publicado nos Estados Unidos. Já tinha todo um bafafá antes, mas foi em dezembro que essa edição aqui que eu estou mostrando para vocês chegou nas bancas lá dos Estados Unidos, nas lojas, nas comic shops. E, cara, essa primeira edição era um sneak preview, né? Era um trailerzinho do que vinha. Daí tinha aqui os títulos publicados. Tava para sair a primeira minissérie da Morte, Sandman Mystery Theater, Mercy. Tipo, tinha uma série de minisséries especiais. E as regulares, né? Mensais, tipo Sandman, Hellblazer, Doom Patrol, Animal Man. Aqui do lado tem um textinho da Karen Berger fazendo a introdução. Então, foi ali o começo da editora Vertigo, que para mim marcou muito os anos 90. Eu curti muito o trabalho. Essa edição aqui que eu estou mostrando para vocês, essa revistinha, eu tinha pego na época, né? Comprei na época lá, estava empolgado. E uma coisa que me chamou a atenção foram essas duas páginas aqui, que era uma história de uma minissérie chamada Enigma, que ia ser publicada com desenhos do Duncan Fegredo e roteiro do Peter Milligan, que era o cara do Shade, o Homem Imutável lá da época, né? E, cara, só que eu nunca coloquei a mão nesse gibi, eu nunca consegui ver o que que era, não sei se ele chegou a ser publicado aqui no Brasil por alguma das editoras, Brand Store, ou coisa parecida lá no começo dos anos 2000. Nunca peguei, mas recentemente foi publicada uma edição definitiva, agora não mais com o selo da Vertigo, não mais sob as asas da DC, mas pela Dark Side Books, né? Especialmente com o selo da Karen Berger, que está atuando na Dark Side atualmente. Na Dark Side não, na Dark Horse Books, Dark Horse. Né? Da editora Dark Horse, a Karen Berger está trabalhando lá, está publicando uma série de livros lá, e ela trouxe essa edição de volta, né? Integral, a edição definitiva de Enigma. E eu finalmente pude ler a tal história e descobrir qual que era. E, cara, Enigma eu considero a melhor história de Grant Morrison não escrita pelo Grant Morrison, porque aqui o Peter Milligan, ele bebe muito da Patrulha do Destino, a gente já vai ver isso aqui, né? E principalmente lá do Flex Mentalo, né? O personagem que saiu dos quadrinhos para vir para a realidade, né? Então, tem uma abertura aqui que eu acho muito legal, feita pelo próprio Peter Milligan, né? London 2021, né? Agora super recente ele avaliando. A ideia toda de Enigma, ele vai contar aqui que ele foi com o editor dele num bar gay, porque a ideia do Enigma, e nós veja, a gente está falando de uma obra publicada em 1993, né? A ideia do Enigma era justamente ser uma história em quadrinhos sobre sair do armário, né? Sobre assumir a sexualidade. E a gente está falando isso há 30 anos atrás, em que assumir a sua sexualidade acho que não dá para dizer que era mais fácil do que hoje, acho que era mais difícil, né? Não sei. Se você tiver uma opinião, coloca aqui mas acho que era um pouquinho mais complicado assim do que hoje, era muito mais intolerante o mundo, né? Muito mais agressivo. E olha que ele já é agressivo pra caramba hoje, né? E, enfim, eles foram no bar para ter experiência. O Peter Milligan queria saber o que passava pela cabeça do personagem dele, né, e tal. E depois o editor dele que tinha ido nesse bar acabou se assumindo como gay também, né? Então foi um trabalho, ele conta assim que foi um trabalho muito interessante dessa de transformação, de assumir identidades, né? E o gibi, como é que é? Cara, eu achei do caramba, assim. Tipo, é uma edição que é feita com muito cuidado, muito carinho, assim, né? Você vai ter aqui os esboços originais, né? Então, as capas aqui são como o Duncan Fegredo esboçava, né? A história começa numa fazenda, algo aconteceu, um sujeito está com o rosto, a gente não consegue ver o rosto dele, mas parece que tem alguma coisa muito ruim no rosto, e eles chegam perto desse poço e tem dois lagartos, e essa imagem do lagarto, o lagartinho, vai ser muito importante para a história toda. E no fim acontece alguma coisa aqui, que a gente não sabe o que que é, e corta para o nosso amigo aqui, né? O Michael Smith, que está acordando, daí a gente vai ver um pouco da vidinha do Michael Smith. Ele é vamos dizer assim, um eletricista, um cara da TV a cabo, sei lá.
e ele vai fazer um atendimento na casa de um ator, e daí ele tem a namorada dele, e daí eles explicam aqui que ele é um cara que transa uma vez por semana, só às terças-feiras, e daí começam a acontecer assassinatos na cidade. Enfim, a gente vai acompanhando esses assassinatos, esse desenvolvimento, e vai ver que vai aparecendo um personagem aqui com uma máscara, que seria o tal Enigma. Logo no começo, a gente vai ver que o responsável, nessa primeira edição, o responsável é um ser esquisito chamado A Cabeça, que mata as suas vítimas sugando o cérebro delas pelo nariz com um canudinho. E é um bicho bem disforme, com uma roupa de banho bem esquisita. E o nosso amigo Michael acaba enfrentando esse cara, né? E se colocando numa situação meio perigosa, né? Aqui no final da edição, ele acaba topando com o Enigma, né? E daí ele fica surpreso, porque vai ser o herói de um gibi que ele lia quando criança, né? E ele acaba sendo pego pela A Cabeça, é o nome, né, do vilão, The Head. E daí quando o cara ia sugar o cérebro dele, aparece o grande herói e consegue matar o vilão. Que depois vai ser dissecado, estão lá na mesa na polícia e tal. O nosso amigo Michael é hospitalizado. E logo depois do Cabeça aparece um outro vilão chamado A Verdade, que começa a atacar essa cidade. E o nosso camaradinha Michael, ele vai ficar impressionado porque são personagens de um gibi que ele leu quando era criança, né? E daí tudo gira em torno disso. O Enigma é um herói de um gibi que ele leu quando era criança. O Verdade, né? The Truth, A Verdade, também era um vilão. Esse vilão, A Verdade, é muito legal porque ele destrói os seus inimigos falando a verdade para eles. Ele destrói existencialmente, assim. Ele pulveriza as pessoas apenas conversando com elas, né? E aqui essa aqui é a ceninha que o Michael, né? Aqui está o Enigma, era um gibi que eu lia quando era criança. Então os personagens do gibi que ele leu quando era criança estão ganhando a vida real. De novo, total Grant Morrison, né? Total Flex Mental, assim. Né? Não só o Flex Mental, né? O Morrison, se vocês leram o recente álbum que saiu pela editora Script, né? O Aniquilador, é a mesma ideia. O personagem que ganha vida, a ficção, esse tema é muito importante para o Grant Morrison. Só que eu acho assim que nessa historinha aqui, o nosso amigo Peter Milligan usa isso de uma maneira muito maneira. Porque a explicação que ele vai dar para esses personagens saírem do gibi e virem para a vida real é bem interessante. É um plot twist ali bem legal, assim. E daí o nosso amigo Enigma vai enfrentar o Verdade nesse final dessa segunda edição e se dá mal. São 8 edições, 8 capítulos, 8 edições americanas da minissérie que foram sendo publicadas aqui. E à medida que ele vai investigando, o Michael vai investigando, ele vai se transformando, ele vai ficando mais seguro de si, vai explorando lugares, ele vai em busca do criador, né? Ele encontra o autor desenhista original da série, né? Ele traz ele para a cidade, eles vão tentar descobrir quem que é esse Enigma, o que está causando. A teoria é que o próprio Michael está criando ele com algum poder psiônico. Não é isso, né? Depois a gente vai ver que não é isso. E esses personagens vão se desenrolando, a gente vai conhecendo a história do Michael, né? E o que vai acontecer, sem me estender muito, é que eles vão enfrentar esses personagens, vão aparecer esses vilões, eles vão ir resolvendo, e o Michael vai começar a descobrir uma série de desejos que ele não imaginava que tinha. Ele vai ter que enfrentar esses desejos. Já estavam lá, né? Mas ele aos poucos vai se descobrindo como gay, né? Os desejos, ele no começo tem um bocado de preconceito. O amigo dele, o autor dos quadrinhos, tenta conversar com ele, tenta cantar ele agride, dá um soco no cara. Depois eles vão falar disso, assim, dar um soco foi estúpido, eu não devia ter feito isso. E o cara falou, pois eu devia ter batido de volta, né? Porque não faz sentido. E eles vão explorando de uma maneira que eu achei muito legal. Essa é a história do Michael se assumindo, né? Do Michael assumindo a própria identidade sexual. E é muito legal, porque vai entremeando com umas loucuras que são dignas da Patrulha do Destino. A Verdade, o vilão que tem aqui, né? O Verdade, The Truth, é bem cara de Patrulha do Destino. E daí vão aparecendo outros. Tem a gangue dos decoradores, porque eles entram na casa das pessoas, eles rearranjam os móveis, e quando a pessoa vê aquela nova organização, ela fica perturbada e ela é tomada por um impulso assassino. Então ela mata as outras pessoas da casa. Isso é uma ideia muito Grant Morrison,
Peter Milligan aqui no caso, né, minha gente? E funciona muito bem, assim. E eu gosto muito da arte do Duncan Fegredo, né? Depois a gente vai ver ele bastante em Hellboy, né? Ele faz a conclusão do Hellboy do Mignola, né? As caçadas lá, a saga das caçadas e tal, assim. Eu gosto muito do trabalho dele aqui. Cara, aqui ele vai enfrentar uma guria chamada The Envelope Girl, né? E o poder dela, ela veste como se fosse um grande envelope craft, o vestido dela, ela embrulha as pessoas nesse envelope e essas pessoas aparecem em pontos aleatórios do mundo dentro de caixas, assim. Tipo, ela manda as pessoas. E daí as pessoas curtem, elas ficam procurando ela para ela fazer isso de novo. Pirado, é muito legal, cara. É um gibizão. E eles vão investigando e tentando descobrir qual que é a história, até que finalmente ele vai encontrar o Enigma, né? Ele vai se relacionar com o Enigma, né? Tipo, eles dormem juntos, né? E, pô, ele fica todo felizinho, etc, assim, tal. Daí ele vai descobrir qual que era a história do Enigma. Ele descobre que o Enigma é uma pessoa com poderes extraordinários que passou por uma série de traumas na infância, né? Passou a maior parte da vida dele num poço e quando ele saiu, né? Enfim, a gente vai perceber que a história desse personagem que é bem sui generis e ele não tinha identidade, né? Esse personagem que vai se tornar o Enigma, ele acaba rastreando psiquicamente o Michael e percebe o amor que ele tinha por esses gibis e ele foca esse tesão, essas fantasias que o Michael tinha naqueles gibis, ele se apropria delas e ele começa a dar a vazão. Ele começa a transformar pessoas nos vilões, né? Daí o Michael vai até falar, pô, mas isso é uma barbaridade, você não pode fazer isso com um ser humano, você violou essas pessoas, né? Você violentou elas, ele alterou psicicamente e fisicamente as pessoas. Então o poder do cara é gigantesco, assim, né? Uma coisa meio manipulação de realidade. E ele tá procurando uma identidade, um sentido para a própria vida dele, porque ele não consegue mais voltar para o poço de onde ele saiu, agora que ele sabe que o mundo é bem maior, né? E ele vai conversando com o Michael, até para ele aprender com o Michael o que é ser um ser humano. Eu acho muito bonita a história. E a história tem um narrador. E no final dessa história a gente vai descobrir que esse narrador era o Lagarto, que tem toda uma situação especial, né? Porque o cara, como ele consegue controlar a realidade, no final ele fala, ó, vou dar para esse lagarto aqui, que ele estava lá com o meio de um monte de lagartinhos, vou dar para esse lagarto aqui a possibilidade, a capacidade de se autoconhecer e de saber quem ele é e que os outros lagartos. Tipo, ele dá a consciência pro lagarto, e o lagarto fica preso nesse corpo, e esse lagarto que tá narrando a história toda, assim. E daí tem uma terceira criatura ainda, vou chamar de criatura, mas é uma terceira pessoa, que é a mãe do Enigma, a mulher que pariu, que é a menina lá do começo, né? A mulher que segurava o rifle lá bem no comecinho, assim, né? Ela arrebentou a cabeça do marido, que tinha sido transformado também pelo bebê, e jogou o bebê no poço. Só que o bebê lá embaixo conseguiu sobreviver. É bem, cara, é bem Tim Burton, assim, parece o pinguim do Tim Burton, né? E ele foi sobrevivendo lá embaixo, se alimentando de lagartos e tal, e quando ele sai que ele começa, e a cabeça do cara funciona a mil, né? A gente vai vendo que ele é super inteligente, ele rastreia a mente das pessoas, ele aprende telepaticamente com elas, assim, tal. Só que a mãe dele fica internada um tempão, e quando ela foge do hospício, ela também desenvolve poderes, assim. E ela foge do hospício quando ele começa a dar as caras, e ela vem atrás dele para acertar as contas com o filho. E a conclusão da história vai ser justamente eles na beira de um penhasco, de uma colina, de um morrinho ali, com esse lagarto, tendo uma conversa final, e a mãe do sujeito finalmente chegando lá para encontrar ele. Então a conversa termina com eles descendo, os três juntos, o autor do quadrinho, o Michael e o Enigma, para conversar com a mãe, né, e ver o que acontece, porque ela tem poder para matar os três, né? Eles falam assim que ela é mais poderosa, ela acabou desenvolvendo habilidades mais poderosas que a do filho, assim, tal. E o final é o lagarto sozinho, junto com os outros lagartos, tentando conversar com eles, tentando contar a própria história, né? E termina com a máscara jogada em cima do gramado, assim, cara. Cara, assim, eu li esse gibi, eu não sei se eu tô conseguindo fazer ele parecer tão legal o quanto ele é, mas ele é. Eu achei sensacional. Assim, a história, o desenho, você vai acompanhando. Aqui eu contei toda a história de todos os spoilers. Não sei se isso aqui vai ser publicado ou não aqui no Brasil. Se for, paciência. Mas assim, eu acho que mesmo sabendo dessas coisas, assim, eu teria curtido, assim, porque o modo, os diálogos, frases, tem frases que são muito boas, o desenvolvimento dos personagens, são coisas assim que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, teria que ler assim e tal para mostrar.
Mas vai por mim, cara. É muito legal. São umas ideias muito boas, assim. É que nem eu falei, é o Grant Morrison no melhor do Grant Morrison, assim. E o finalzinho aqui a gente vai ter uma série de vídeos uma série de vídeos, né? Uma série de esboços e textos do Duncan Fegredo falando sobre a criação. E, cara, tá muito melhor que os extras que eu costumo ver por aí, cara. Porque ele vai explicar as páginas, vai explicar os conceitos. Tem um puta texto dele falando que a arte dele foi mudando ao longo do trabalho, por inexperiência. E eles falaram que essa arte, essa mudança de arte refletia, depois eles inventaram, né, que refletia a transformação do personagem. Mas daí ele fala que não, foi inabilidade, ou foi os dois, né? Foi ele ganhando a. E os desenhos dele são muito bonitos, assim, cara. O Duncan Fegredo eu acho incrível, assim, eu acho muito legal. Tem aqui as concepções originais, a página, a miniatura, né, original, né? Vários thumbnails de várias páginas com vários comentários. E se estende muitas páginas, cara. Para mim, eu que gosto de. Aqui estão as capas originais da Vertigo, né, da DC, como elas foram publicadas. Então, assim, eu que curto pra caramba esse tipo de extra, assim, essas questões de produção, achei incrível. A história é fantástica, né? Tô doido pra ver esses seeds aqui, sementes, que eu sei que tá saindo aqui pelo Brasil. Eu também quero ver. Mas agora Enigma, gente, espero que saia aqui, né? Vale a pena. A gente fica falando essa coisa de spoiler, né? Nos quadrinhos, né? Praticamente contei a história toda, mas vai por mim, cara. Tem muita nuance ali. Tem muito detalhe. O texto do Peter Milligan é muito saboroso, é muito gostoso. Sim, tipo, são situações engraçadas, o drama, o desenvolvimento dos personagens, a trajetória do Michael. Assim, pra mim, esse até agora foi meu gibi favorito de 2023. Um gibi de 1993. Foi muito legal lê-lo, foi muito legal revisitar esse material da Vertigo, conhecer esse material da Vertigo, né? Se eu tivesse lido lá atrás, acho que eu teria gostado tanto quanto. Então, coisa fina. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se você leu, quiser deixar o seu comentário aqui embaixo, deixe. Espero que esse material seja publicado aqui no Brasil. Espero que eu não tenha estragado a diversão de vocês com esses terríveis spoilers. Oh, meu Deus. Mas eu acho que eu não estraguei, porque, cara, o livro é bem melhor do que isso que eu tô falando aqui. É bem maneiro, né? E nos falamos, gente querida. Até a próxima.